Os animais, eles podem se locomover de diversas formas. Então, eles podem nadar, eles podem voar, eles podem caminhar, eles podem rastejar, saltar. Então, vamos descobrir aí o passo a passo. A natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos. Claro, se eles vivem na água, eles vão nadar. Então, nós temos aí exemplos da tartaruga marinha, nós temos de peixes e outros animais que vivem na água. Independente de ser água doce ou salgada, eles precisam se locomover nadando, né? Nós temos o voo, é o principal modo de locomoção de muitos animais terrestres que têm asas. Aí nós temos, vão entrar morcegos, aves, borboletas, mosquitos, tá? Caminhada. Então, a locomoção de muitos tipos de animais terrestres. Eles usam as patas para caminhar, correr, se locomover de um local para outro. Aí nós temos aí a onça, o tamanduá. E saltos. Alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para saltar. No caso aí nós temos o grilo, sapos, canguru, não é? E os animais que rastejam? Nós temos aí as cobras, as minhocas, caramujos, lesmas, porque eles não têm pernas e eles saem deslizando sobre a terra. Olha aí o exemplo deles através de imagens. Desafio. Agora que você conhece as principais formas de locomoção de alguns animais, converse com seus colegas e responda: qual a importância da locomoção para os animais? Será que o fato dos animais irem de um lugar para outro é importante? Sim ou não? Sim, porque através dessa locomoção eles vão caçar, procurar animais para se alimentar, eles se protegem de alguns predadores, não é? E eles procuram parceiros para se reproduzir. Tá bom? Então, o desafio e o comentário Tia já fez com vocês, já que a gente não pode fazer esse comentário juntinho. Então, olha, nós já conhecemos que os animais, como eles se alimentam, nós conhecemos como eles se locomovem. Alguns saltam, alguns rastejam, alguns caminham, nadam. Alguns são herbívoros, comem plantas, alguns são carnívoros, comem carne, outros onívoros, comem carne e plantas. Porque os animais, diferente das plantas, nós vimos, não produzem o seu próprio alimento. Então, agora, nós vamos descobrir que esses animais, que são herbívoros, carnívoros, onívoros, que saltam, que caminham, que nadam, que rastejam, eles têm grupos. E esses grupos nós vamos descobrir quais são agora, tá? Eles se organizam em vários grupos, não são poucos. Vamos conhecer. O primeiro grupo que nós vamos conhecer são os peixes, certo? Então, os peixes são animais que vivem exclusivamente na água, ou seja, nós vimos que eles são animais aquáticos. Aí, olha, o formato e o tamanho dos peixes, eles vão variar. Tem uns que são bem pequenos, cada um tem sua função, dependendo do tamanho, e outros são enormes. Aí, olha, a maioria dos peixes tem o corpo coberto de escamas, cujos formatos também são variados dessas escamas. Então, todos nadam, é claro, e nós temos aí exemplos de peixes, de animais que são classificados nesse grupo dos peixes. O peixe palhaço, que eu digo que é o Nemo, o cavalo marinho, tubarão-martelo. Aí um detalhe, gente, lembre-se que os peixes, eles conseguem respirar debaixo d'água graças às brânquias. Olha só, nós temos aqui, quem nunca abriu isso aqui ou então viu lá o peixe quando tirou da água, ou quando a mamãe chegou do supermercado com o peixe, de levantar essa parte do peixe e ver essa parte vermelha aí que parece um leque. O que acontece? Ele respira por aí, pela boca e por essa parte que eu digo que é a bochecha do peixe. O que acontece? Eles, graças a essas brânquias, eles são capazes de
captar oxigênio que está presente na água. Então, a entrada do oxigênio entra pela boca dele e ela sai pelas brânquias aí o oxigênio que ele não precisa mais. Então, os peixes, eles têm esses artifícios aí para respirar embaixo d'água. Se a gente tira o peixe para fora da água, tia, mas não tem oxigênio. Mas é diferente, a oxigenação da água, o oxigênio ele já está lá na água, ele pega a água o oxigênio pela boca e solta o que ele não quer mais, o oxigênio sujo, pelas brânquias, que servem como os filtrozinhos, tá? Os anfíbios, as principais características desses anfíbios são pele fina, úmida e a maioria são semiaquáticos, vivem na água e na terra. Então, os anfíbios eles respiram por meio de brânquias, como os peixes, e eles também respiram por pulmões e pela pele, tá? Normalmente, alguns deles respiram por brânquias quando são pequenininhos, um exemplo. E depois que eles crescem, eles respiram por pulmões e por pele. Aí nós temos os sapos, as rãs e as pererecas, são anfíbios, como tia Jaque disse quando mostrou o sapo Zé. Mais conhecidos por nós, que nós temos o hábito de ver com frequência, sapos. Eu não gosto. Então, ó, eles saltam, a forma de locomoção, e eles podem ser de cores e tamanhos variados também. Nós temos sapo cururu, que é enorme, e nós temos rãs bem pequenininhas. Aí nós temos também, nesses anfíbios, nós temos as salamandras, que é um anfíbio que tem cauda, parece uma lagartixa. E nós temos as cobras cegas, que também são chamadas de cecílias, que também são anfíbios, certo? Agora nós vamos chegar em outro grupo, que são os répteis. Eles, ao contrário dos anfíbios, eles têm pele seca. Tia Jaque disse que os anfíbios eles tinham a pele úmida. A gente sabe que o sapo ele tem pele úmida. Mas os anfíbios eles têm a respiração através da pele, como tia Jaque acabou de falar. E a pele sempre está úmida. Já os répteis, eles têm a pele seca e alguns deles, a pele é formada por escamas, como no caso das cobras, de lagartos. Já os jacarés, que nós temos aí na imagem também, eles têm o corpo revestido de placas de osso, é duro. E existem alguns répteis, como no caso do jabuti que está aí, que ele tem uma carapaça, que é bem dura, que serve para proteger o corpo dele. É como se fosse uma casinha, né? Quem tem tartaruga sabe quando a gente chega aqui e vai encostar o dedo nas patinhas, ela se esconde. Então, é uma forma de defesa. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre e pode também se adaptar à questão de locais desertos onde tem pouca chuva, tá? Então, eles podem viver em regiões próximas à água, que no caso nós temos alguns que são aquáticos, que vivem na água e vivem na terra também. Por quê? Nós temos aí algumas serpentes e lagartos são capazes de viver em ambiente deserto, com pouca ou quase nada de chuva, né? E no caso dos semiaquáticos, nós temos os cágados aí, que eles tanto vivem na terra como na água. E as tartarugas marinhas, por exemplo, do exemplo aí, que eles vivem dentro da água, mas eles precisam subir até a superfície para respirar. Eles não conseguem respirar totalmente dentro da água. Eles tem um tempo que eles vão conseguir ficar lá na água e depois eles sobem à superfície para poder respirar, tá bom? Agora, qual é a diferença entre um jabuti, um cágado e uma tartaruga marinha? Olha que interessante. O jabuti é aquele que normalmente as pessoas criam em casa, tá? Aí, o que acontece? Eles são
tem essa carapaça, todos eles vão ter, tanto o jabuti, como o cágado, como a tartaruga marinha, que serve de proteção para o corpo. Mas o que acontece? O detalhe vão estar nas patinhas dele. O jabuti, ele vai ter as patinhas mais firmes, tá? Para se locomover. Já o cágado, ele vai ter nas suas patinhas, quando abre os dedos, ele vai ter membranas que vai servir para ele nadar também, porque ele tanto anda na terra, como ele também nada. E a tartaruga marinha, ela tem as patinhas como se fossem remos. Quando ela vai andar na areia, ela vai jogando a areia para trás, quem já viu na desova da tartaruga marinha, e as patinhas servem para ela nadar também, porque ela vive na água também. Né? Ela sai da água para fazer a desova, colocar os ovos na areia e volta para a água. E nós temos também a questão do formato da carapaça. Uns o casco são mais achatado que o outro e por aí vai. As aves. Apesar de existir uma grande quantidade de aves no planeta, todos eles são dotados de asas, penas e bico sem dentes. Às vezes tem uma serrinha no bico, tá? Não vão pensando que não machuca, não. Machuca bastante. Então, dessas características das aves, a presença das penas ajuda a controlar a temperatura do corpo, porque se vocês observarem, quando eles se molham, as peninhas ficam lá cheias de gotinhas, dá um sacolejo, as gotinhas somem, porque a pena é impermeável, não deixa ter contato direto com a pele para eles não ficarem com frio e o corpo perder temperatura. Eles respiram. Assim, as penas também servem para ajudar no voo, tá? As aves respiram por pulmões, respiram oxigênio presente no ar e eles se adaptam ao ambiente terrestre. Mas existem algumas aves que também são aquáticas, tá? Que moram próximo a rios, lagos. A maioria das aves é capaz de voar. E, no caso, nós temos algumas aves que dão pequenos voos, tá? Os pinguins, as emas, os avestruzes e siriemas são exemplo de aves que não conseguem voar. Primeiro que tem um grande porte, no caso o avestruz é enorme. Para ele voar, bem complicado, né? E nós temos os que dão voos curtos, como as galinhas. Ela pula lá do puleiro, como a gente diz, e dá um pequeno voo para ir para outro canto, mas não consegue voar como uma águia, por exemplo. A alimentação das aves normalmente está relacionada ao formato do bico, né? Aí nós temos o bico fino do beija-flor, ele vai pegar o alimento dele lá na florzinha, o néctar. Aves que se alimentam de frutos e sementes, o bico é forte, como araras, papagaios. E as aves carnívoras, o bico é curvado em forma de gancho, que é para eles rasgarem a pele dos animais, como no caso dos urubus, as águias. Nem todas as aves voam, você já sabe. Agora, você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? O morcego, por exemplo, não é uma ave. O morcego é um mamífero. E é o único mamífero que voa, tá? Ele tem asas e voa e é bem asquerosinho. Vamos conhecer agora os mamíferos. Estão incluídos todos os animais aí, os filhotes, que se alimentam do leite do corpo da mãe. Os animais que mamam são mamíferos, tá? E eles podem ser herbívoros, onívoros ou detritívoros. Por exemplo, nós temos aí um animal que é herbívoro, nós temos aí uma égua que se alimenta de leite quando é bebezinha e depois ele come alimentos que estão relacionados a plantas, então ele é herbívoro. Nós temos o ser humano que se alimenta de leite da mamãe e quando ele cresce ele vira onívoro, se alimenta de carne e de plantas. E nós temos aí a foto do único
mamífero que tem asas e são capazes de voar, tá? Eles, no caso, os mamíferos que nós estamos incluídos, eles podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Por que aquático? Porque a baleia, por exemplo, é um mamífero, tá? Os golfinhos. E nós temos a questão da respiração. Aqui, ó, os mamíferos respiram por pulmões e os que vivem na água precisam subir até a superfície para respirar. No caso das baleias, como a tia Jaque falou, e dos golfinhos, que são mamíferos também. A locomoção pode ser caminhando, correndo, nadando ou voando, como no caso do morcego. Agora, gente, nós vamos conhecer até os mamíferos. Nós vamos deixar os poríferos, quinidários, vermes, anelídeos, moluscos e os artrópodes e equidermos para a nossa próxima aula, tá? Nós vamos estudar só até os mamíferos para não ficar muita coisa. Então, recapitulando, nós vimos que os animais, eles podem se alimentar de formas diferentes, podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Eles podem ser, da questão da locomoção, rastejar, saltar, caminhar, nadar. E nós vimos que eles se dividem em grupos, como peixes, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? E nós vimos que eles possuem características diferentes na questão de alimentação, de respiração, de locomoção. E nós vimos que nós, seres humanos, estamos lá enquadrados no grupo dos mamíferos. E a questão na alimentação, nós somos onívoros, que nos alimentamos de plantas e carne, tá? Nos grupos, nós estudamos hoje só até os mamíferos, ainda tem mais. Conhecemos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, peixes, nós sabemos que vamos ter peixes que vivem na água doce e na água salgada, que respiram embaixo d'água, que as brânquias ajudam nessa respiração. Nós sabemos da questão dos anfíbios, aí nós vimos que são sapos, rãs, pererecas, a salamandra, são animais que têm o corpo frio e úmido, porque eles respiram através do pulmão e também da pele. Os répteis vão estar aí as cobras, os crocodilos, jacarés e os jabutis. E eles têm o corpo com escamas ou carapaça. E podem viver, ser semiaquáticos ou apenas terrestres. As aves, nós vimos que tem aves que dão grandes voos e outras pequenos voos. Aves que também não voam. Elas têm respiração através do pulmão, tá? E os mamíferos, nós vimos que eles podem voar, correr, nadar. E eles podem ser herbívoros ou carnívoros ou também onívoros. E o restante dos grupos nós vamos ver na nossa próxima aula. Agora vamos prestar atenção, porque nós vamos responder aquela questão do jogo rápido que eu mostrei para vocês. O desafio, que não tem espaço para vocês responderem, vocês vão responder os desafios no caderno de ciência, coloca cabeçalho, tudo direitinho, atividade de ciências, aí coloca desafio 1, desafio 2 e responde, porque nós temos pouco espaço, e eu vou colocar as páginas que vocês vão responder no diário, tá bom? Um beijão e até amanhã!